Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje eu vou ter que falar sobre algo repugnante. Vou ter que falar sobre nazismo, não necessariamente sobre o nazismo, mas sobre as pessoas que hoje, em 2020, ainda defendem e querem seguir essa merda. A gente tem um paradoxo famoso que é o paradoxo da intolerância, né? Vocês podem procurar aí, paradoxo da intolerância, acho que é o Karl Popper, que é basicamente se você tolerar o intolerante, né, uma hora o intolerante vai começar a te agredir, então ele fala que você não pode tolerar o intolerante, você tem que ser intolerante com o intolerante, você não pode deixar ele abrir a boca. Então, o que eu vou falar aqui hoje? A gente vai fazer uma reflexão filosófica baseada numa ética válida sobre como a gente lida com pessoas que intrinsecamente defendem, ou seja, que defendem algo que intrinsecamente é antiético. Pessoas que defendem um tipo de vida ou fazem um discurso de ódio, né? Defendem algo que, se você botar na prática, esse algo irá iniciar agressão contra inocentes, que é o caso do nazismo, por exemplo, né? Você massacrar um monte de gente ali só pela etnia dela, por exemplo, ou que defendem eugenia, né? Que o Estado defenda o tipo das relações humanas, enfim. Então, como que a gente lida com isso? Primeiro, a primeira premissa aí, a gente é contra isso, né? Não sei o seu caso, mas eu sou contra esse tipo de ideologia, né, de visão de mundo, porque é algo que intrinsecamente irá iniciar agressão contra inocentes. Então isso que você precisa entender, ó. Quando a gente fala em viver em sociedade, você vai ter uma realidade dualística aí, que é vivendo em sociedade, em uma situação, os conflitos serão resolvidos de maneira antiética, isso é, pela força, o mais forte dominando o mais fraco. Então, nesse sentido, não existe uma ética válida. Então, o grupo mais forte vai dominar o grupo mais fraco. Você já ouviu isso em algum lugar? Ó? O grupo mais forte dominando o grupo mais fraco. Então, se você é contra toda a iniciação de agressão contra inocentes, você automaticamente irá rejeitar um arranjo social, seja ele qual for, democracia, monarquia, parlamentarismo, comunismo, liberalismo, qualquer, né, arranjo social que indivíduos não agressores sejam agredidos. Isso é o básico de uma ética válida. Eu já fiz vários vídeos nessa playlist aqui de filosofia e política. Olha lá com calma o que é ética, o que é moral, né? O escravo voluntário, como seria um arranjo social ético, só para você entender, vai dar bases para você ter mais conhecimento sobre isso que eu estou falando. Então, ó, se você é contra qualquer ideologia, estilo de vida que inicie agressão contra inocentes, ou seja, contra indivíduos não agressores. Por agressão, que fique bem claro, eu estou falando de iniciação de violência, ou seja, uma agressão é quando um indivíduo inicia violência, ou seja, o uso de força excessiva contra um outro indivíduo pacífico, ou seja, que não está iniciando violência contra ninguém. Só para ficar bem claro, né? A gente tem que estabelecer os termos. Por que existem iniciação de violência? Por que existem conflitos? Porque existe escassez. Então, quando mais de dois indivíduos ou mais querem usar o mesmo recurso escasso, é onde acontecem os conflitos. Então, por exemplo, você está lá na natureza, vivendo sozinho, não precisa de ética, sua moral basicamente é hedonista, prazer e dor. Apareceu mais um indivíduo ali, naquele lugar. Ou você mata esse indivíduo, você resolve os conflitos através da violência, ou você vai ter que seguir uma ética válida, ou seja, uma regra que, caso seja seguida, ela elimine, né, a iniciação de violência. O que tudo isso tem a ver com o discurso de ódio, com o nazismo? Vamos lá. Numa sociedade válida, numa sociedade que segue uma ética válida, as relações humanas, as relações entre os indivíduos são voluntárias, ou seja, só participa dessa sociedade quem escolheu, ninguém é forçado a participar dela.
Então, ó, você que tem uma ideia que o Estado, seja qualquer tipo de Estado que a gente tem hoje, tá? Da Guiné-Bissau, de Cuba, da Coreia do Norte até o Canadá, Austrália, Suíça, todos os países, todos os estados que a gente tem hoje, eles são intrinsecamente, ou seja, por essência, uma característica essencial deles é ser antiético. Por quê? Por mais que o país seja maravilhoso, que tenha ótima qualidade de vida, se indivíduos estão sendo forçados a participar desse arranjo social, ou seja, eu estou aqui no Brasil, eu queria ir lá para o Paraguai, ter uma fronteira, um cara com uma arma que me impede de fazer isso. Eu estou sendo escravizado, por mais que a impressão que a senzala seja maravilhosa, que exista nessa impressão que a senzala seja maravilhosa, você continua sendo um passarinho numa gaiola de ouro, super confortável, você ainda é um escravo. Entendeu? O que é escravidão? É quando um indivíduo tenta tirar o monopólio das decisões sobre a vida de outro. É isso, cara. Então você está sendo tratado como um objeto, não como um fim em si mesmo, como um meio. Alguém está te usando ali como um objeto, né, contra a sua vontade. Ou seja, isso é escravidão, de tirar o monopólio das decisões sobre a vida de outra pessoa. Por que essas premissas são tão importantes? Ó, porque esse paradoxo da intolerância aí é uma burrice. Eu vou explicar o porquê. Porque ele parte do pressuposto que você está vivendo num regime de escravidão, ou seja, com o Estado te obrigando a participar dele. Aí é óbvio, né? Um monte de gente com visões de mundo completamente distintas, sendo forçadas a viver junto, vai ter muito conflito. Se eu coloco ali um católico, um protestante, um muçulmano, um ateu, um judeu, um umbandista, obriga essas pessoas, um de direita, um de esquerda, um de centro, um anarquista, um anarcocapitalista, coloca toda essa galera para um que defende a monarquia, coloca toda essa galera para viver junto, de maneira forçada. É óbvio que vai ter conflito, porque eles veem, eles enxergam o mundo de maneira diferente. Por isso que essas reflexões são tão importantes. Indivíduos diferentes percebem a realidade de maneira diferente, por mais que tenham coisas em comum. Então, o grande problema é forçar indivíduos a existirem juntos. Se todas as relações entre os indivíduos fossem voluntárias, já ia reduzir muito esse tipo de conflito. Por quê? Cara, para você participar do meu arranjo social, você tem que ler esse contrato aqui, tá? Então, você só vai participar se você assinar esse contrato, e no contrato vai ter uma multa. Dentro desse arranjo social, você pode fazer tudo menos iniciar agressão contra inocentes. Ou seja, os indivíduos que participam desse arranjo social, eles vão ter autonomia total de se defender. Então, homem, mulher, todo mundo, se quiser ter porte de arma, vai poder. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Pode ter um arranjo social que as pessoas falem, ninguém vai andar armado. Pode ter. Só que assim, o proprietário desse lugar, ou os proprietários, né, se várias pessoas se juntar, fizer uma comunidade aí, né, decidirem um contrato para quem entra e participa desse arranjo social, vocês podem entrar em comum acordo. Ou seja, dificilmente hoje, né, se você tiver um mínimo de bom senso, de percepção da realidade, de noção de ética, você vai fazer um arranjo social que permita a entrada de nazistas, por exemplo, ou de neonazis, no caso, né? Pessoas que defendem esse tipo de coisa. Então, se o cara mostrar esse tipo de comportamento no contrato ali, você já poderia expulsar ele desse arranjo social. Se o cara negar, pá! Eu vou tirar você à força, porque aí que tá o problema. Os estados hoje, eles agem como se eles fossem o dono da propriedade. Eles rejeitam a propriedade privada do indivíduo. E quando eu falo em propriedade privada, ela começa com o monopólio das decisões sobre a sua vida. Isso você tem que entender. Propriedade privada parece coisa de liberal só, né? No sentido de, o cara quer ter a casinha dele ali, dane-se o resto. Quando eu falar propriedade privada, quer dizer, uma característica do indivíduo é o monopólio das decisões sobre a própria vida, ou seja, você está no controle, se você for um indivíduo racional, né, você está no controle das decisões que você faz sobre a sua vida. A partir daí, né, você pode encontrar um recurso escasso na natureza, algo que não tenha dono, está ali na natureza, você mistura a sua existência, ou seja, sua força de trabalho com aquele recurso, ele virou uma extensão da sua existência, portanto, virou uma propriedade sua, ou seja, algo que te pertence.
Isso é o que a gente fala da lei da apropriação original. Se eu chegar num local e tiver algo que pertence a alguém, eu sou o segundo usuário, aí não entra nessa regra, porque já tem um dono. O dono pode falar, não, pode usar, eu te dou, ou eu vendo, ou eu troco com você. Relação voluntária, não teve iniciação de violência, entendeu? O Estado não. Quando você tem que pagar IPVA, IPTU, esse monte de imposto aí, aliás, imposto é roubo, caso você não saiba, tá? Eu estou tirando algo que pertence a outro indivíduo por meio da força. Isso é errado, eticamente falando, tá? Então, quando o Estado cobra impostos, ele te obriga a participar desse arranjo social, ele faz leis que, se você desobedecer essas leis, a última consequência é que ele tem autonomia para te matar, né? Então, quando o Estado faz isso, ele está te escravizando. Então, um arranjo social que pessoas são forçadas a participar já está errado no princípio. Seja qualquer arranjo social, não importa o motivo, está obrigando pessoas a participar, eticamente inválido, logicamente indefensável. Então, essa coisa que vocês falam aí, que eu vejo na internet, nazista a gente resolve no soco. Não necessariamente isso está certo, eu vou explicar o porquê. Eu preciso que você seja honesto e intelectual comigo. Ó, primeira coisa, a solução desse tipo de visão de mundo diferente é um arranjo social eticamente defensável, onde o que eu defendo, para ficar bem claro, né? Que tem gente que já vai ser técnica de manipulação de massa. O cara vê que eu estou falando de nazismo e já fala, você está passando pano para os caras. Não, eu sou terminantemente contra toda iniciação de agressão, de violência contra indivíduos não agressores. O problema é que você fala isso, você é contra o nazismo porque ele inicia agressão contra inocentes, só seu gado. Você defende o Estado, você defende político que faz a mesma coisa, seu hipócrita. O que adianta você falar que você é contra o nazismo? Aí você apoia que um político tenha o monopólio das decisões sobre outras pessoas, que um político tenha autonomia para fazer uma lei que vai escravizar e que vai matar inocentes, cara, dá um tapa na sua cara. Você está defendendo exatamente o que no seu discurso aí você supostamente é contra. Isso é hipocrisia, cara, você está caindo em contradição. Se você é contra o nazismo porque ele inicia agressão contra inocentes, esse é o seu valor, né, seu juízo de valor, então você, logicamente, deveria ser contra toda iniciação de agressão contra inocentes. Senão, basicamente, você está falando, eu sou contra iniciação de agressão contra inocentes, quando não é a visão que eu gosto. Quando é a visão que eu gosto, que eu concordo, aí pode iniciar agressão contra inocentes. Hipócrita. Você está sendo hipócrita. Então é o seguinte, ó. A pessoa defender qualquer merda com palavras, só com palavras, eu sou isso, eu sou aquilo, ela não está iniciando agressão contra inocentes. Se alguém, pelo discurso dela, for convencido a fazer isso, aí houve uma iniciação de agressão contra inocentes. Portanto, essa pessoa que iniciou a agressão deve ser punida, ou até morta, dependendo do grau de agressão, né? Aliás, assim, a vítima nunca pode ser punida. Você nunca pode dar o benefício das dúvidas pro agressor. Você tá lá parado, tá vindo alguém assim falando que vai te agredir, você fala, para. A pessoa continuou, você não pode dar o benefício da dúvida. Não, dá um tiro na perna, só para imobilizar. Não, você pode dar um tiro na cara do idiota. Porque a sua vida, sendo não agressor, ela está acima do cara que está tentando te matar, que está iniciando a agressão. Isso que as pessoas não entendem. A ética, ela é objetiva, ela não depende de emoções, de opiniões, ela é algo objetivo. A pessoa que tenta tirar a vida de um inocente, automaticamente o que você faz numa sociedade ética é o que você permite que seja feito a você. Ou seja, você tentou iniciar agressão contra o inocente, você está falando, é ok alguém iniciar agressão comigo. E violência, ela deve ser usada, eticamente falando, para defesa, nunca para iniciação de violência. Ou seja, alguém está tentando matar um inocente, o inocente tem todo o direito, todo o respaldo ético de se defender. Então, ó, se o cara falar que ele defende nazismo, você não tem o direito de dar um soco na cara dele. Como que você reage com isso? Você tem que boicotar esse cara. Se for uma sociedade ética, já teria no contrato para você participar desse arranjo social que qualquer idiota que defender essa merda vai ser expulso. Resolveu o problema. Então, as pessoas adoram fazer esse discursinho hipócrita aí. Nazista a gente resolve na porrada. Só. Por quê? Porque é algo
horrível, é uma atrocidade, é uma abominação, eu concordo com você que nazismo é algo horrível, abominável, né? Logicamente indefensável, só que toda iniciação de agressão contra inocentes é. E é essa hipocrisia que as pessoas ignoram, é essa hipocrisia que ela precisa ser discutida. Então, assim, se você falar pra mim, todo indivíduo que defende a agressão contra inocentes a gente resolve na porrada, eu ia ser muito mais favorável, por mais que ainda esteja errado, se o cara só estiver falando: ah, eu acho correto iniciar agressão contra inocentes. Não. O certo é você sentar com o idiota, se for importante, ou você já boicota ele direto, né? Mas se você quiser resolver o problema, você senta com o imbecil e fala: por quê? Defende isso pra mim. Ele tentar defender com argumentos que iniciação de agressão contra inocentes, indivíduos não agressores, é algo eticamente válido, ele já está em contradição porque ele está usando um argumento que é uma interação pacífica de convencimento. Ou seja, os meios que ele já está usando já refutam o que ele está defendendo, porque ele não está te obrigando na porrada, ele está tentando usar um argumento que é uma maneira pacífica, uma interação não violenta de convencimento. Então, assim, ele já está reconhecendo que você detém o monopólio das decisões sobre a sua vida, portanto, ele está tentando te convencer com o argumento, não com a força. Essa é a maneira correta de você convencer alguém a fazer algo, não você escravizar essa pessoa. Então, sempre que você defender um Estado, um arranjo social que force outras pessoas a participar, você está sendo tão antiético quanto o nazista que você quer socar a porrada. Tão antiético quanto. Engole essa verdade, esse red pill e aceita, cara. Que é isso. Então, minha intenção aqui não é passar o paninho nos nazistas, não. É que eles sejam boicotados, assim como todas as outras pessoas que defendem interação que intrinsecamente inicia agressão contra o inocente. Isso é eticamente indefensável, é eticamente errado. Você entende? Não é tão difícil de entender, cara. Então, ó, como que você faz um diálogo com um nazista? Primeiro, eu vou ser bem sincero, você nem deveria se dar o tempo de dialogar com alguém que defende isso, a não ser que a pessoa seja muito importante para você. Você deveria boicotar. Qual é a vantagem desse negócio de discurso de ódio não ser criminalizado? Palavras não podem ser crime, porque assim, o que ofende uma pessoa não necessariamente ofende a outra. Eu sei que existem grupos oprimidos, eu sou parte de um deles, do grupo C. Existem vários outros grupos que historicamente são reprimidos, que estão numa posição social inferior à maioria da população, que não tem acesso aos mesmos recursos que o outro. Eu reconheço, eu sei que tudo isso existe. Só que não adianta eu tentar resolver esses problemas sendo conivente com escravidão, sendo conivente com político, com arranjos sociais que escravizam pessoas, que é o que o Estado faz. Isso que você precisa entender, cara. O mesmo juízo de valor que você tem contra o nazismo, você tem que ter com toda iniciação de agressão contra inocentes. Então, ó, meu conselho é, quando discurso de ódio não é criminalizado, automaticamente você consegue identificar os criminosos, né? Quando eu falar em criminoso, eu quero falar alguém que defende algo antiético, né? Ele não é um criminoso ainda, mas está defendendo esse tipo de crime. Então, fica fácil de boicotar. Então, você tem uma empresa, você tem um trabalho, né? Um negócio, você sabe que a pessoa defende essa merda, demite ela, não contrata. Você pode colocar na visão da empresa, né? Nos valores da empresa. Somos terminantemente contra toda iniciação de agressão contra inocentes. Algum funcionário seu defendeu isso? Boicota. Não, você sabe que alguém que, né, ali que está inserido nessa sociedade defende esse tipo de interação. Boicota, não interaja com essa pessoa, não consuma nada dessa pessoa. Deixa que ela entre em falência, não venda nada sobre essa pessoa. Hoje você às vezes é até forçado a interagir com pessoas que você considera repugnante, entendeu? Então imagina, o lado negativo disso que eu estou falando é, poderia em algum local do mundo, um nazi aí super rico, comprar um espaço ali, né? E nesse espaço ele fazer um nazistão ali, né? Um arranjo social nazista. Deixa eles lá, que outras pessoas que têm um mínimo de consciência ética não interajam com eles e os caras vão ter que se virar. Pelo menos eles estão distante da sociedade ética, entende? O que eu estou falando aqui é uma ferramenta que facilita a identificação de quem que é antiético, quem defende esse tipo de atrocidade.
Agora, quando eu escrevo numa lei inválida, discurso de ódio é crime, o cara não vai mudar a visão de mundo dele. Ele só vai usar uma máscara quando ele estiver interagindo com a sociedade. Nos arranjos dele ali, que ele tiver com pessoas que ele confia, na casa dele, em alguns grupinhos ali com pessoas mais próximas, o cara vai tirar a máscara, vai continuar sendo um nazi de merda, vai continuar defendendo as merdas que ele defende. O que você emocional aí, hipócrita, tá defendendo quando você fala que discurso de ódio deve ser crime, é que você quer que a sociedade seja pessoas com unicórnios, arco-íris, usando máscaras, fingindo que todo mundo pensa do mesmo jeito. Ou, ai, ele não vai falar tal coisa porque faz eu me sentir mal. Ô, imbecil, se você quer que iniciação de agressão contra inocente seja terminantemente proibido, você tem que começar defendendo um arranjo social eticamente defensável. Isso é voluntário. Se não for voluntário, é escravidão. Ponto. Dentro desse arranjo social voluntário, pronto, você faz a regra que você quiser. Você convence as pessoas com o argumento: nazi é um lixo, não deve ter nazi nesse lugar, a gente vai proibir a entrada de nazi no nosso arranjo social. Resolveu o problema. Só que em contrapartida, alguma outra pessoa pode fazer: eu quero proibir a entrada de pessoas, sei lá, que sejam liberais. Se você gostar de liberalismo, você não vai entrar no meu arranjo social. Se você for, sei lá, socialista, você não vai entrar no meu arranjo social. Ok, indivíduos livres interagindo de maneira voluntária. Não tem nada de errado aí, beleza. Entendeu? Então, ó, pare de ser hipócrita, entendeu? A pessoa falou algo que você considera repugnante, você não tem o direito de socar a porrada nela. Só se ela tentar encostar em você sem a sua permissão, você fala: não rele em mim, o cara insistiu, aí você tem toda a autonomia para se defender da maneira que for necessária, porque a sua vida, sendo um indivíduo não agressor, ela está acima, né, da vida de um cara aí que está tentando iniciar agressão contra você. Isso é muito simples, porque se o cara iniciou a agressão contra você, sendo você um indivíduo pacífico, ele já perdeu o direito à vida, que nem existe direito à vida, né, na verdade. Existe o direito a não ser agredido numa sociedade ética. Esse vídeo já está gigante, eu sei que eu coloquei um monte de coisa aqui, mas eu espero que você reflita sobre isso, tá? É muito bonitinho a galera falar assim: ah, com nazi a gente não tem diálogo, né? A gente conversa na porrada. Tá errado, velho. Tá errado, porque o cara falar alguma coisa não está te agredindo. Ele pode te fazer sentir mal, né? Pode ter algum gatilho aí que te faça sentir extremamente desconfortável, mas ele não está iniciando violência contra você. Então, portanto, a sua solução é boicotar esse cara. Se ele estiver na sua propriedade, você tem todo o direito de expulsar ele. Por isso que a gente tem que partir do arranjo social ético. Aí resolve esse problema. Resolve, né? A gente exclui esse bando de repugnante da sociedade e a gente vive num arranjo social que as pessoas que entrarem nele, elas já têm a mesma visão de mundo, porque elas leram um contrato e entraram de acordo. Entendeu? E não tem nada de utópico no que eu estou falando. O que eu estou falando acontece o tempo todo. Indivíduos livres, né? A gente não é livre, mas indivíduos livremente dentro daquele contexto ali, fazendo uma interação da mesma maneira que a gente está fazendo aqui. Ó. Ninguém está te obrigando a assistir esse vídeo, eu espero, né? Você está assistindo livremente porque você decidiu assistir esse vídeo. Né? Talvez você esteja concordando comigo ou discordando comigo. A gente não vai se matar na porrada. Se você discordar, você vai comentar aqui me refutando. Eu vou falar: obrigado aí que você me ensinou um negócio. Ou você vai escrever alguma coisa, eu vou responder, a gente vai conversar. É isso, gente. As relações entre os indivíduos devem ser voluntárias. Todas. Caso contrário, é escravidão. Tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Tá? Lembre-se, você é contra o nazismo porque na sua cabeça ele inicia agressão contra inocentes. Então, defenda que toda forma de interação onde iniciação de agressão contra indivíduos não agressores seja proibida. Você vai ter que começar virando um anarquista. Beleza? Beijo do trouxa.